Olá, já está no ar o nosso Upcast, uma série de videocasts da UPL em parceria com o Canal Rural. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre inovação no agronegócio, um tema que é importantíssimo para o desenvolvimento sustentável do setor. E para comentar este assunto, quem está aqui comigo hoje é o Walter Dias, ele que é diretor de inovação, pesquisa e desenvolvimento da UPL. Walter, muito bem-vindo. Muito obrigado, Marusa, pela oportunidade da gente poder discutir esse tema tão importante, que é a inovação no agronegócio, que suporta todo o desenvolvimento de tecnologia nesse setor de grande importância na economia brasileira. E quem também está conosco para este bate-papo é a Karina Rufino, ela que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Soja. Karina, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite e estar conosco hoje. Obrigada, Marusa. É um prazer estar aqui com você, estar junto com o Walter aqui na UPL para a gente conversar sobre esse tema, né? Inovação, sustentabilidade no agro. Acho que é um tema muito super importante, super em alta e que está sempre em alta, né, Karina? Cada vez mais. Vou começar conversando com o Walter, então, para falar de tecnologia. Como é que ela está impactando, então, esse tema que a gente está falando que está tão em alta e sempre estará na produtividade e também na eficiência do campo? Hoje, nós temos várias linhas de pesquisa e desenvolvimento que auxiliam o agricultor. E, para mim, tudo começa no planejamento lá na fazenda. Ou seja, o agricultor pensar desde o início qual vai ser a área de plantio, como que ele vai cultivar ou conservar a saúde do solo dele, depois escolher a semente adequada, com a genética adequada à geografia e à produtividade que ele busca. Depois disso, a fertilidade de extrema importância. Todas essas áreas que eu estou citando têm pesquisa e desenvolvimento muito grande em cima, com grande intensidade, e depois entra a área de proteção de cultivos, com as biosoluções, que são os biocontrole, biofertilizantes e bioestimulantes, e também os químicos convencionais, que são os químicos que combatem os insetos, as ervas daninhas e as doenças. Então, eu acho que existem diversas áreas pesquisando, investindo muito recurso nisso, e o agricultor tem que utilizar isso da melhor forma possível para que ele consiga ter o sucesso da porteira para dentro. Ou seja, a partir do planejamento e desde o início, depois, até a colheita. É isso aí. E como que a UPL se insere aí nesse contexto brasileiro de inovação no campo? Nós, o PL, como uma empresa de inovação, pesquisa e desenvolvimento, a gente trabalha numa dessas linhas que eu citei aqui, que é a parte focada em proteção de cultivos. Mas antes de falar um pouco das linhas de trabalho que a gente tem, é o como a gente trabalha. A gente trabalha focado em 3 pilares básicos, de uma forma muito simples. O primeiro deles é o foco no agricultor, ou seja, qualquer pesquisa e desenvolvimento, qualquer investimento que a gente vai fazer em pesquisa e desenvolvimento, a gente faz focado para resolver um problema do agricultor, uma dor do agricultor. Ou seja, a gente vai desenvolver uma tecnologia, seja um produto, um serviço, uma ferramenta digital, baseado numa necessidade do agricultor. O segundo pilar são pessoas e ferramentas digitais, ou seja, a gente precisa ter pessoas capacitadas na área de pesquisa e desenvolvimento que tenham conhecimento para entender a tecnologia e realmente levar ela de uma forma útil ao agricultor. E ferramentas digitais que auxiliam essa pesquisa, ou seja, uma ferramenta que possa nos ajudar a interpretar um dado de campo, tomar uma decisão para seguir ou não um projeto. E o terceiro pilar, muito importante, que faz menção à nossa marca, que é o OpenAg, que é uma parceria, que são as parcerias, a cocriação. Nós temos aqui um exemplo prático, que é a Embrapa, representada aqui pela Karina, que a gente busca a parceria, ou seja, se uma empresa como a Embrapa, que tem todo um know-how técnico, várias pesquisas iniciais em andamento, a gente busca fazer parcerias com esse tipo de empresa para que a gente possa somar os esforços, os conhecimentos e levar isso a ser uma ferramenta para o agricultor. Então, a gente trabalha nesses 3 pilares, focado em biosoluções, que são os bioestimulantes, os biocontrole e os biofertilizantes, e também nos químicos convencionais, os fungicidas, inseticidas, herbicidas e sejam os fungicidas e inseticidas para tratamento de semente. Então, a UPL está muito focada nessas áreas, na biosolução e nos químicos convencionais, com pessoas devidamente capacitadas para trabalhar e levar uma ferramenta para o agricultor em parceria com empresas do gabarito da Embrapa, por exemplo. Foi legal, né, Karina, o Walter citar a Embrapa, justamente que a Embrapa é uma referência, é uma protagonista nas inovações que a gente pode destacar da Embrapa Soja.
na inovação? Eu acho que hoje o grande desafio do produtor, né, ele olha sempre para a busca da produtividade, mas como é que ele preserva e faz o melhor uso da terra dele, né, preservando e cuidando do meio ambiente. E a Embrapa está no DNA fundador dela, né, trabalhar a questão da sustentabilidade desde o início. A Embrapa Soja, que fica localizada em Londrina, a gente tem a missão de olhar para a cadeia produtiva da soja e a gente faz isso da semente, da genética, que tem todo um reposicionamento hoje no material de cultivar da Embrapa, porque de forma que o produtor consiga extrair melhor produtividade, mas também passa por todo o processo do manejo do solo, preparação da semente, um manejo fitossanitário, desenvolvimento de produtos biológicos, para que o produtor possa ter o melhor resultado dele a campo. Então, eu acho que assim como a UPL, a gente está sempre olhando para o impacto que a gente consegue, quando desenvolve uma tecnologia, trazer para o produtor. Porque não é fácil, né, você colocar e cultivar uma área durante uma safra, ter um bom resultado, né? E para isso você precisa saber tomar boas decisões. Eu acho que o nosso papel hoje é muito gerar esse tipo de informação, gerar produtos que facilitem o produtor no dia a dia, na tomada de decisão dele e no cuidado com o ambiente produtivo. Eu queria aproveitar para destacar o programa Soja de Baixo Carbono, né? Essa é uma iniciativa que a Embrapa começou olhando justamente para essa questão da sustentabilidade, os desafios que a gente tem pela frente, né? Cada vez mais a gente enfrenta essas questões da mudança climática e o produtor brasileiro, a agricultura brasileira é um exemplo do que a gente trabalha hoje em termos de manejo de solo, inoculação, co-inoculação da soja. Tem uma série de tecnologias que permite a gente se diferenciar muito. E aí, a partir disso, a Embrapa começou a trabalhar com um projeto que é criar um programa de certificação para a cultura da soja, com foco na pegada de carbono, né, onde a gente consiga trazer valor para o produtor que segue as boas práticas agrícolas, né, que está fazendo um bom manejo do sistema de produção e, dessa forma, ele poder conseguir acessar uma série de benefícios que ele pode ter a partir do momento que a gente consegue quantificar, mensurar como é que está o manejo, as boas práticas agrícolas e a pegada de carbono daquele ambiente de produção. Então, esse é um projeto que a gente está trabalhando há um ano já com a UPL conosco como uma das empresas apoiadoras, e a gente tem tido, né, Walter, um avanço muito grande nessa caminhada, nessa jornada de desenvolvimento de soja baixo carbono. Principalmente quando a gente tem um parceiro, né, como a UPL, como os parceiros que a gente trouxe hoje para o nosso projeto, que traz muito para a gente essa visão de mercado, das oportunidades que podem ser geradas a partir do momento que você consegue quantificar melhor, né, os requisitos de sustentabilidade que você tem. Acho que o grande desafio hoje é mais do que parecer sustentável, é como que a gente consegue comprovar essa sustentabilidade em números. E é aí que nós estamos juntos nesse projeto. Só comentando da parte da UPL, né, a gente tem várias iniciativas na questão de carbono hoje, como que a gente pode contribuir com esse tema. E essa parceria, esse apoio a esse projeto da Embrapa, tá muito focado naquele primeiro pilar que eu comentei, que é o foco no agricultor. A gente procurou uma parceria, uma empresa que também tem foco no agricultor, para que a gente possa fazer que o resultado desse projeto, da soja baixo carbono, realmente chegue como ferramenta que vai agregar valor para o agricultor. Então, essa parceria está muito focada tanto no terceiro pilar da cocriação, como no primeiro, que é foco no agricultor. E é um grande desafio, né? Um desafio complexo você conseguir estabelecer esses indicadores, criar uma metodologia baseado nas características da agricultura tropical, baseado nos sistemas de produção de soja brasileiro. E aí acho que nesse conceito de agricultura aberta, de colaboração, a gente consegue desenvolver isso de uma forma muito mais rápida, gerar um impacto muito maior, né, junto ao produtor, acelera muito esse processo de inovação, né? Quando a gente está falando em inovação, a gente está falando em ganhar tempo, em usar a inteligência colaborativa. Então, quando você pega a expertise que a UPL traz para o projeto, essa visão, os projetos de carbono que estão sendo feitos dentro da empresa, todo esse relacionamento que eles têm com o produtor, né, isso tudo ajuda muito a gente a ter uma visão tanto da ponta do produtor quanto da ponta do mercado, né, para onde está caminhando essa questão da sustentabilidade e como é que a gente consegue fazer com que isso fique e traga valor para a tomada para o produtor que está fazendo um manejo de um plantio direto bem feito, aprimorado, adotando as melhores práticas de produção, de manejo fitossanitário com uso racional de químicos, um bom manejo da fertilidade. Então, tudo isso entra
arcabouço do que a gente tem trabalhado aí com soja baixo carbono, e eu acho que permite que a gente consiga fazer um projeto desse porte, com impacto, acho que até diria que global, né? A gente não tem hoje uma metodologia robusta como a gente tem trabalhado de forma conjunta para gerar, né, e que traga, de fato, abra novas oportunidades. A gente tem ouvido falar muito de mercado de crédito de carbono, mas as oportunidades que se abrem dentro dessa linha são muito grandes, seja no mercado de certificação de sustentabilidade, mercado de insetting, que está se organizando também dentro da cadeia de carbono. Então, acho que tem um caminho muito grande. E quando tem colaboração, quando tem empresa com visão, com vontade de avançar, eu acho que a gente soma e vai muito mais rápido, né? É a cocriação. Cocriação, com certeza. Como é que está a visão do mercado internacional em relação a esse tema? O que vocês têm visto, Karina? Olha, tem uma grande... eu falo que a questão da sustentabilidade, eu acompanho, tenho bastante tempo de Embrapa, né? Então, a gente passou daquele período que a gente falava de sustentabilidade como algo a ser alcançado, a ser buscado, e hoje já é um driver de negócio muito claro, né? Porque com essa questão das mudanças climáticas acontecendo e se evidenciando, né, os governos encaminhando para tomadas de decisão e as corporações assumindo parte nessa agenda, né, colocando metas e compromissos para a redução das emissões, a agricultura ela passa a ser parte da solução desse desafio climático que a gente tem no planeta, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, Walter, que a gente tem pela frente. E que a gente observa que o Brasil, como um grande player, como um grande produtor de soja, né, a nossa cultura está linkada com a cadeia de valor de uma série de áreas, né, a área alimentícia, a área de farelo, a área de produção de combustíveis, e cada vez mais vai se exigir essa comprovação de sustentabilidade. Isso vai ser um diferencial para a nossa agricultura, porque a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? O Brasil é um país que a gente vem trabalhando com biológicos, né, Walter, aí há tanto tempo já, enquanto outros países começam a falar, nós fazemos fixação biológica do nitrogênio, enquanto outros começam a fazer. Então, acho que esse é um momento muito importante para o Brasil mostrar o que tem sido feito, né? Mostrar as inovações, mostrar o que a gente trabalha e mostrar o quanto o nosso produtor hoje cuida, né? Trabalha com um sistema de produção elevado, né? de alta qualidade e sempre buscando minimizar as emissões. Então, acho que essa agenda é uma agenda que nós vamos ser muito protagonistas daqui para os próximos anos. E no programa a gente fala, nós como UPL temos muito a linha de produtos biológicos, tudo, mas o programa, acho que os agricultores, o programa Soja Baixo Carbono, ele envolve muito mais do que produto, e sim práticas, né? Principalmente práticas. A Karina citou aqui, o Brasil é um modelo em práticas sustentáveis, como o plantio direto, por exemplo. Isso traz um ganho, a gente já está muito tempo na frente de muitas outras agriculturas, preservação ambiental, as áreas de preservação nas fazendas, todas as fazendas, dependendo da região, cada um tem a sua porcentagem lá. Isso é super respeitado pela agricultura brasileira. Então, são todas práticas que contribuem para, no final do dia, conseguir mensurar o que realmente esse projeto que nós estamos em parceria com a Embrapa vai entregar para o agricultor, e sustentabilidade faz parte da agenda do agricultor hoje. Com certeza. Já não é mais apenas uma opção, né? Não, tá dentro do negócio. Está dentro do negócio. E existem, né, outras iniciativas de certificação. Qual que seria o diferencial desse programa? Acho que a grande diferença, né, o que a gente traz aí pro mercado e para o produtor, principalmente, é que a gente, com o soja baixo carbono, está olhando para uma certificação do processo de produção. Né? Então, uma preocupação que a gente tem muito grande é conseguir quantificar o efeito das boas práticas na redução das emissões. Né? E é isso, a Embrapa tem um trabalho de alguns anos já mapeando como é que são os sistemas modais, né, que a gente fala que é o baseline, né, como é que é a prática de produção padrão de algumas regiões, e quando você adota essas boas práticas agrícolas, faz um manejo de solo bem feito, faz uma rotação de cultura, adota uma fixação biológica do nitrogênio, faz uma coinoculação da soja, você está trazendo uma série de adicionalidades para esse sistema de produção que, ao mesmo tempo, contribuem para o próprio produtor diminuir o risco dele, né, como diminuir o risco de toda a cadeia. Né, porque você, ao adotar essas boas práticas, você tem uma agricultura mais resiliente, você tem a possibilidade, né, Walter, de aumentar a produtividade, então isso é uma agenda que ela converge, né, e agora começa com uma certificação, você conseguir
que o grande desafio que a gente tem com o programa dentro dessa certificação é você gerar um número, né? Eu falo, a gente precisa de uma régua para medir, né? Quando a gente fala, olha, eu sou sustentável quanto? Né? Como é que eu estou contribuindo? Como é que eu tenho um sistema que emite tem uma questão de emissão associada, mas quando eu adoto essas boas práticas, eu posso reduzir em 30%, por exemplo, a redução, né, comparado de uma propriedade que adota e faz um plantio direto e faz uma diversificação de culturas em relação a uma que ainda não está fazendo. Então, a ideia é que a gente tenha, primeiro, essa régua para medir e que isso sirva de modelo também para que outros produtores entrem, né? Porque as possibilidades depois de acesso a financiamento agrícola com uma taxa de juro mais baixa, seguro agrícola, são a própria certificação, o mercado hoje já tem sinalizado, né, com alguma questão de valor diferenciado quando você consegue comprovar as práticas que estão sendo adotadas. Então, assim, acho que é um caminho que todo mundo ganha. Ganha o meio ambiente, ganha o produtor, né, ganha a sociedade, porque a gente reduz os impactos e diminui os riscos da produção de alimentos, né, que acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente. Traz a longevidade para o setor, que está ligado à questão da inovação e produção de alimento, que é o nosso desafio do futuro. Ou seja, nós só temos a ganhar. Sem dúvida. Só temos a ganhar com essas práticas. Ô, Walter, e para adoção na fazenda, como que tem sido? O que você tem observado? Como é que tem sido essa adoção de inovação dentro do campo? A gente tem que primeiro assumir que o agro é um ambiente mais conservador, mas está em constante evolução, processo de melhoria a todo momento. Acho que o grande desafio que a gente tem de levar a inovação é fazer com que isso realmente chegue da forma a qual foi desenvolvida ao agricultor, ou seja, tudo que a gente faz ou dentro da indústria ou dentro de uma instituição de pesquisa, como que a gente leva isso de uma forma que o agricultor veja valor em agregar isso ao sistema de produção dele. Então, se a gente leva uma tecnologia, seja ele um produto, um serviço, uma ferramenta digital, um projeto desses de boas práticas, se a gente não tiver claramente como levar isso para o agricultor, para que ele veja o valor e realmente fala, implementando isso, utilizando essa tecnologia, essa inovação, isso vai agregar valor para mim. Eu acho que o grande desafio está aí, e isso existe uma certa barreira, vamos falar assim, lá na fazenda, mas também existe um trabalho muito grande a ser feito pelas instituições de pesquisa, pela indústria, e por isso essa parceria que a gente trabalha para como que a gente acessa isso da melhor forma possível. Eu acho que tem um ponto importante, né? A gente, quando olha para o perfil do produtor brasileiro, nós estamos passando por um momento bastante importante da nossa agricultura, um momento de transição de gerações, né? Quando a gente olha para as pesquisas que mostram o perfil do produtor brasileiro, o perfil do produtor americano, europeu, o nosso produtor é um produtor mais aberto para inovar, né? Tanto é que hoje biológicos é uma realidade muito concreta para a gente no Brasil, né? Todo o manejo de solo, toda a forma como a gente trabalha a nossa agricultura, ela evoluiu muito mais rápida no Brasil do que em outras regiões. Eu acho que o grande desafio que a gente tem nessa agenda, né, de fato, como o Walter comentou, é a gente enxergar esses novos atores, conseguir se relacionar muito bem com eles, né? E eu acho que mostrar o impacto. Eu acho que o produtor brasileiro, quando a gente demonstra, ele é muito sensível à demonstração prática, né? Então, toda vez que a gente mostra o efeito de alguma tecnologia que tem inovadora, e esse efeito dessa tecnologia ele consegue perceber no campo, ele adota muito rapidamente. Para dar um exemplo, a gente lançou há 3, 4 anos atrás a tecnologia da coinoculação da soja, que já era prática fazer inoculação na cultura da soja, e a coinoculação que passou a incorporar o azospirillum também no momento do plantio. Hoje isso já está sendo adotado em 30% da área de produção de soja, né? Então, acho que a gente tem um ciclo, e aí olhando com esse olhar da inovação, que a gente tem que aproveitar esses momentos, aproveitar para estruturar. Acho que a gente tem que fazer sempre uma lição de casa bem feita, né? Porque a partir do momento que você tem um resultado consistente, né? Que você tem isso testado em várias regiões, a importância da gente ter profissionais na ponta ali fazendo assistência técnica de qualidade para o produtor, para demonstrar, evidenciar o que está sendo gerado de novo, a gente consegue acelerar esse ciclo de inovação, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente vai hoje nas feiras agrícolas, né, Walter? A gente percorre, a gente vê aí
uma geração assumindo junto com os pais, mulheres assumindo a condução das propriedades. Acho que esse é um momento muito legal do agro, né? Porque a gente está falando de sustentabilidade, de geração de novos produtos. A nossa agricultura é muito forte, né? E ela tem um papel muito importante para a economia brasileira, para o desenvolvimento das cidades. Então, acho que isso é muito legal da gente poder trabalhar e olhar para o perfil do nosso produtor, né? Esse espírito empreendedor que ele tem, né? O desafio é equilibrar, né? Uma produção grande, um aumento de produtividade com preservação ambiental também, né? Mas o agricultor brasileiro, conforme a Karina disse, ele é ávido a novas tecnologias. Um outro exemplo, a Karina trouxe aí da coinoculação, uma tecnologia lançada pela Embrapa. A gente hoje, como o UPL, está trazendo um produto que ele tem ele é um bionematicida, que tem uma bioestimulação ao mesmo tempo. Então, quando você leva o agricultor para mostrar que você está ajudando ele, está mostrando que aquilo vai fazer um controle de um problema que ele precisa, vai dar uma bioestimulação, vai preparar uma planta melhor para chegar na produtividade, leva em campo uma discussão, aí a gente tira todas as barreiras da frente e isso passa a ser uma tecnologia disponível para a utilização dele lá na fazenda. O que você tem visto? Quais são as tendências emergentes aí para essa inovação no agro? A gente, conforme eu disse, a gente trabalha muito focado na parte de produtos, biosoluções e químicos, mas a gente está sempre vendo como que a gente pode levar isso ao agricultor, conforme eu disse. Então, hoje, a parte de digital no campo está muito... A inteligência artificial. Hoje, a gente vê algumas aplicações localizadas por robôs, começando aqui e ali, para que a identificação de plantas daninhas e, devido àquela planta daninha, vai aplicar aquele produto. A parte como conectar toda a empresa, a fazenda, né? Como que a gente conecta isso? A gente tem um maquinário que ele está conectado quando ele está plantando, a fazenda sabe o que está acontecendo lá, quanto de produto está utilizando, que produto está utilizando, qual o problema que tem naquela área. Então, o digital, eu acho que é um caminho sem volta. O bio, o digital, tudo isso nós temos que saber, nós temos que ter a habilidade de como colocar um balanço de tudo isso para que a gente possa usar todas essas ferramentas disponíveis da melhor forma possível para trazer o melhor retorno para o agricultor. Esse, acho que é um grande desafio que a gente tem Tem muita coisa acontecendo, nós precisamos entender bem antes de levar para o agricultor, porque se a gente levar sem que a gente tenha o conhecimento pleno daquilo, a gente pode fazer um pouco diferente daquilo que eu falei. A gente pode levar sem mostrar qual é o valor daquilo, e aí a adoção começa a ser um problema. Não, por que eu vou utilizar isso? Eu já faço de uma forma. Então, eu acho que entender da tecnologia e como ela pode ser empregada, a inovação aplicada é o grande desafio que a gente tem hoje. E essas são as tendências. Ô, Karina, e vocês discutiram biotecnologia na China, não foi? Pois é, nós estivemos recentemente na China, numa missão técnica envolvendo a Academia Chinesa e a Embrapa Soja. A gente vem conversando há bastante tempo já, buscando identificar oportunidades aí de cooperação. E dessa vez, agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de estar ali e visitar a sede da Academia Chinesa e é muito interessante quando a ciência ela tem que ser sem fronteiras, né? E a gente deu um passo importante nessa cooperação. A China tem investido muito na área de biotecnologia, engenharia genética, tem olhado muito para essa questão de sustentabilidade, agricultura digital sendo desenvolvida. Então, hoje, eles têm trabalhado muito com foco na geração de patentes, né? E a gente vem conversando, porque a China hoje é o maior comprador da soja brasileira, né? Então, a gente tem já há algum tempo uma aproximação com alguns cientistas e eles hoje estão num patamar de ciência aplicada à agricultura muito grande. Estão desenvolvendo agora um centro de inovação para a agricultura tropical, né? E a ideia é que a gente possa colaborar, mandar cientistas nossos, formar jovens nossos junto com eles e trazer a equipe deles para cá. Olha a parceria aí, porque tem muitos caminhos, né, para a gente construir. Eu acho que a gente sempre teve um trabalho muito forte com outros países, mas é uma primeira vez que a gente está conseguindo concretizar um pouco mais essa aproximação. Então, foi uma experiência muito interessante.
da gente conhecer, poder ver outros ecossistemas de inovação, como é que estão estruturadas, né, outras instituições de pesquisa e caminhos que estão se seguindo, né, e o que a gente tem feito. Então, muito nessa linha também de complementariedade, né, do que a gente faz, o que outros fazem, mas para poder alcançar o impacto da ciência, né, a gente poder avançar no conhecimento em áreas que são áreas que demandam um grande volume de investimento, como a área de biotecnologia, né? Então, hoje na Embrapa, a gente tem atuado muito forte em 4 grandes eixos, né, olhando para essas tendências também do agro. E hoje a gente olha para a questão da engenharia genética, desenvolvimento de novos produtos. Acabamos de aprovar esse ano na CTNB uma soja que é mais tolerante à seca, né, para seguir as pesquisas. Isso é extremamente importante olhando para essa questão das mudanças climáticas, né, dos cenários que a gente tem pela frente. A gente também tem uma agenda forte de agricultura digital, uma agenda muito forte com um eixo de impacto focado em biológico e a agricultura de baixo carbono, que a gente começou essa conversa aqui, né? Então, eu acho que isso faz parte desse caminhar da inovação, né? A gente não se faz inovação estando fechado, isolado, só dentro de um laboratório, né? Acho que é essa visão que a gente precisa construir, né? Então, importante bastante para conhecer. Bacana. Muito bacana. Olha, eu queria encerrar esse bate-papo nosso uma pergunta para os dois, né? Como é que vocês veem o agronegócio daqui a uns 10 anos? Porque a gente está falando de inovação, uma coisa sempre, né? Tecnologia. Vou começar com a Karina. Como é que você vê? Eu acho que nós vamos passar por um momento de aceleração de adoção de novas tecnologias muito rápido aí para os próximos 10 anos. Eu acho que a agricultura digital, né, a gente viu aí uma primeira fase inicial do que era mais fácil de alcançar em termos de soluções, de aplicativos. E aí você tem uma curva de maturidade de aplicação, né, das novas tecnologias para o agro. O agro ele é muito mais complexo do que você trabalhar com uma indústria. Então, é muito mais difícil você desenvolver um algoritmo que facilite uma tomada de decisão, um monitoramento de alguma questão, né, da IoT no campo. Então, assim, eu vejo que essa área, nos próximos 10 anos, nós vamos ter muito mais capacidade de tomada de decisão, de monitoramento. Acho que agora a gente deve avançar de forma muito rápida. E na área de biotecnologia também acho que é uma área muito promissora, né? Porque a partir do momento que essas ferramentas de edição agora genômica, que permitem que você edite uma planta, desenvolva uma nova molécula, né? Isso vai nos próximos 5 anos, nós vamos ter escala muito grande de produção. Isso vai baratear, vai facilitar o custo, você vai ter um acesso muito mais rápido e eu acho que a potencial de impacto vai ser muito grande. Então, eu acho que a agricultura nossa daqui nos próximos 10 anos vai ser bem diferente do que a gente faz hoje, porque a gente vai ter uma série de ferramentas novas para lidar. Mas uma coisa eu acho que não muda, esse amor pela terra, esse compromisso da gente cuidar, plantar, produzir o que a gente conseguir produzir, aumentar a produtividade, mas com a responsabilidade de cuidar do ambiente, né, de cuidar do solo. O solo é o maior patrimônio do produtor, né? Então, acho que isso segue muito forte, acho que é um compromisso que tanto do produtor quanto das empresas de pesquisa, das empresas privadas, é a gente conseguir aumentar essa produtividade, ter uma intensificação sustentável da nossa produção, né? E contendo e conseguindo mostrar esse caminho da sustentabilidade e aí sim, com essas ferramentas novas, ajudando a gente a evidenciar o quão sustentável são os nossos sistemas de produção. Veja só, né? Há 30 anos eram 20 sacas por hectare a produtividade média do produtor. Hoje, o produtor já passa de 130 sacas, né? Dependendo da região e da produção, né? Mas olha isso, então deve aumentar ainda mais aí. Cada vez mais você vai conseguir refinar, né, a gestão de um talhão, ter combater as pragas. Combater a praga, mas eu falo, você consegue fazer um trabalho muito mais direcionado para poder expressar todo aquele potencial produtivo, né? Então acho que a gente vai ter muita ferramenta, né, Walter? Como é que você vê, Walter? Não, acho que estou muito em linha com a Karina. E eu acho que nós vamos passar por uma transformação muito grande. A agricultura daqui a 10 anos, logicamente, vai ser muito diferente da agricultura de hoje, devido à escala, de disponibilidade, acesso à tecnologia. Mas o que vai movimentar tudo isso é justamente o que você acaba de comentar, que é a produtividade. Por quê? A tecnologia, a inovação,
ela vem para aumentar a produtividade, que nada mais é do que a quantidade de soja, milho, algodão, maçã, banana, que seja, por hectare, para que a gente consiga produzir mais com a mesma área e consiga seguir todos aqueles parâmetros de preservação e cuidar melhor daquela área a qual você produz. Então, quando a gente traz a agenda da sustentabilidade, isso vai ser um segundo, primeiro a produtividade, segundo a sustentabilidade, porque quando a gente começa a falar de sustentabilidade, nós estamos trazendo para a mesa discussões que não tínhamos no passado, que é saúde do solo. Saúde, mas o que é isso, né? Saúde, todo mundo trabalha isso há tem tempo. Plantio direto nada mais é do que cuidar das características físico-químicas do solo que traz a saúde do solo. Só que agora nós estamos pondo nome nisso. Então, vamos trazer discussões e, consequentemente, a adoção de produtos ou práticas para cuidar disso vai trazer produtividade. Isso vai trazer acesso a adoção de tecnologia. Isso vai trazer produtividade. Então, a transformação, para mim, vai ser muito grande e ela está apoiada na inovação. Isso, para mim, não tem dúvida. E tem uma frase que eu gosto de dizer que é: só é inovação se melhora a vida do agricultor, senão não é. Então, nós temos que pensar tudo que a gente fala que é inovação, isso o que vai ajudar, quanto que isso vai, em que ponto ele entra da cadeia produtiva e como vai ajudar o agricultor. Então, está tudo baseado muito na inovação. E nós do Canal Rural vamos acompanhando e transmitindo para o nosso público essas inovações e essas novas tecnologias. Gente, muito obrigada pela participação, viu? Prazer Obrigada, enorme, obrigado, prazer enorme estar aqui com obrigado, vocês. Karina. Obrigada pelo papo. E até a próxima, gente. O nosso Upcast, então, vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.